então eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Isso aqui é o nosso irmão Estevão, pregando a palavra, é o primeiro mártir. E ele, pelo Espírito Santo, fala isso aqui desses homens que mataram ele depois. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Resistir. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia também fala, também está escrito que a espada do Espírito é a palavra. Amém? Então a palavra vem para gerar fé e é a ação do Espírito. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então ele fala, vocês sempre resistem. E resistir é não ceder, não se deixar influenciar pelo Espírito, não se deixar influenciar, não ser dominado. E é claro que a Bíblia veio revelar algo que a gente não sabia, a gente não sabia nada sobre Deus, a gente não sabia nada sobre a gente. Mas o Senhor veio revelar, amém? Ele não é um Deus de confusão. A Bíblia diz que Ele não é um Deus de confusão. Por isso que a Bíblia afirma que quem fala língua estranha no culto tem que ter intérprete para poder explicar. E língua estranha é alguém que fala em alemão, holandês. Aí vai falar, tem que interpretar, para os outros serem edificados, porque o propósito é todos serem edificados. Tem que entender o que se está falando, amém? Um culto ao Senhor tem que ser com ordem e decência, porque a edificação tem que ser espiritual, sempre, porque a construção é espiritual. Então tem que entender em nome do Senhor Jesus. Então não é para resistir à voz do Espírito, porque o que está em jogo é a vida eterna. Então, e ninguém, se nós resistirmos, se alguém falar em mistério e a gente não entender, vai pensar que está todo mundo maluco, a Bíblia diz. E já que não está entendendo, a Bíblia afirma em 1 Coríntios, porque como vai se preparar para a guerra se não está entendendo o som que está saindo? Não, tem que entender para estar preparado para vencer o mundo, porque é através da palavra que é gerado fé. Amém? Em 1 Coríntios, capítulo 14, glórias ao Senhor Jesus. Diz assim, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas,
Que vos aproveitaria se vos não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Tem que ensinar mesmo? Então não pode, aí nós vamos ver o quê? Se a Bíblia ensina isso, nós vamos ver o quê? Que quem fala o contrário está resistindo ao Espírito. Quem dá ênfase ao dom de língua e não esquece o ensinamento da doutrina, está resistindo ao Santo Espírito e acreditando que está fazendo a vontade de Deus. No final é a condenação, porque não está edificando a igreja. Porque nós lemos até em Hebreus que nós temos que nos unirmos todos os dias, exortarmos uns aos outros, que está chegando aquele grande dia, para nós estarmos preparados. E no dia que se chama hoje, aí até quando eu não quero ser exortado, exortai-vos uns aos outros todos os dias do tempo que se chama hoje. Tudo que está na Bíblia para eu fazer, é o Espírito Santo revelando. Eu ignoro, eu estou resistindo também ao Santo Espírito. Amém? Não tem como ser salvo só com a morte de Jesus na cruz. Não tem. Jesus falou assim: é necessário eu subir para que venha o Consolador. O Espírito Santo é ele que aplica a salvação no cristão. Sem a presença do Espírito, ninguém vive o Evangelho. A lei matou. Então, qualquer coisa no Novo Testamento, nas cartas, que seja mandamento para o cristão, se não tiver o Espírito Santo, é lei, porque não recebeu a vida. Então, é a presença do Espírito que o amor é fundamentado e vai crescendo todos os outros. A obediência se torna uma realidade. Resistir, nós lemos aqui em Atos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. A desobediência revela que eu estou resistindo ao Espírito. E o Espírito veio para revelar Deus, veio para revelar quem nós somos. Lembra da mulher samaritana? Ela queria aquela água para nunca mais ter sede. Ela queria. Quando ele fala que ele tem uma água que nunca mais ela ia ter sede, eu quero dessa água. E ele escutou ela falar que eu quero dessa água. Aí ele fala para ela: tá bom. Não falou que não ia dar, mas falou: chama teu marido. Amém? Não é isso que diz a Bíblia? Chama o teu marido. Aí ela: não tenho marido. Disseste bem, falou a verdade, falou que estava dentro dela, ele falou como quem não soubesse. Chama o teu marido. Não tenho marido. Ela: disseste bem, porque tu teve 5 e o que tu está agora não é teu. Aí ela me revelou, me desmascarou. Vejo que és um profeta. Sabe por quê? Essa palavra aqui vai revelar o que está dentro de nós, escondido. E isso é maravilhoso, porque é aí que você é edificado, e eu também. Em 1 Coríntios 14, glória a Deus. 23, se pois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrares indoutos ou infiéis, não dirão, porventura, que estáis loucos? Não entende nada. Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Ele entende o que está acontecendo. Amém? Glória a Deus. Agora olha o 25, olha o que vai acontecer. Os segredos do seu coração
ficarão manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Quando eu estou daqui usado pelo Espírito Santo, quando você está pregando para alguém, revelando a verdade para aquela pessoa, tu está expondo ela, tu está mostrando para ela o que Deus quer, que ela é uma miserável e precisa do Salvador. E assim, quando tu revela quem ela vai, quem podia revelar isso de mim? Deus está nesse lugar. E vai glorificar a Deus. Então, para quê? Para a maioria que está aqui, que detesta de ser exortado, a Bíblia diz que isso é uma bênção para nossas vidas. Amém, irmão? Então, para quem não gosta, quem vai escutar e não gosta de ser exortado, ser desmascarado, está resistindo ao Espírito, porque é aí que eu começo a glorificar a Deus, que Ele está revelando verdadeiramente quem eu sou. Porque a desgraça dos judeus foi que eles não aceitaram que eram escravos. Eles não precisavam de Jesus, não precisava da presença do Espírito. Então, por que não cede ao Espírito, não é influenciado pelo Espírito? Porque não concorda com o Espírito, que precisa do Salvador, que é o miserável que a Bíblia diz que não concorda. E fica resistindo. Se fica resistindo, quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Ele só batiza quando ele examina dentro se está preparado para ele entrar. Porque ele é uma pessoa e não entra de qualquer jeito. Ele revela e vê qual é a reação nossa, se nós permitirmos. A presença dele, não para ficar parado, para governar a nossa vida. Que a rendição ao Espírito é isso. Amém? Amém ou não amém? Então, são as palavras, e não adianta, olha a igreja dividida. Olha a igreja dividida, ninguém ama ninguém. Ninguém ama ninguém. Uns eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, e acreditando que mesmo assim estão salvos. Isso é uma loucura. Isso é falar assim, Espírito Santo, tu não existe. Não tem nada de unidade da fé, não tem nada de unidade. Isso é tudo mentira. Quem manda é a gente. Ele está falando assim para ele. E tirar um não do Espírito e colocar um sim, é falar assim, o Senhor não manda aqui. Mas acredite, naquele grande dia, vamos ver que quem manda era Ele. Quem sempre mandou foi Ele. Porque Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Todos vão ter que se apresentar a Ele. Todos. Não adianta dar desculpa, querer inventar, dar ocasião à carne para viver como quer, fundamental. É tudo mentira, tudo engano. Essa palavra é perfeita. Ela é absoluta. Ela que gera uma fé genuína. Ela que salva. Ela que transforma o mau caráter. Não adianta fugir, vai ter que se apresentar. Até quem está lá no fundo do mar vai ter que levantar e se apresentar. Não tem para onde fugir. A bênção a se render agora. Exortai-vos todos os dias do tempo que se chama hoje. É a Bíblia que diz. Aí eu nem ligo para isso e nem quero ser exortado. Eu estou contra o Espírito. Não estou contra não, porque na verdade eu não preciso ser exortado, que já está tudo resolvido a meu respeito. Não está não. Não está não, que eu estou com 20 anos e não sinto que está tudo resolvido a meu respeito. Eu preciso crescer mais, que tem mais espaço. Se tem mais espaço, então todos nós precisamos. Vocês sempre resistem. Não pode ser, eu não posso me enquadrar nisso. Está repreendido. Se é o Espírito que está falando, então eu não posso resistir a Ele, porque Ele é o selo, é o penhor, é a garantia da nossa salvação. Por isso que Jesus falou, é necessário que eu vá, para que venha o outro. Paulo disse, sou um miserável sem a presença do Espírito.
Mas quando o Espírito desceu, se tornou santo. Se tornou santo e agora, olha o que esse homem vivia, agora olha como esse homem vive e prega. Quando eu olho essas cartas aqui escritas, a impressão que dá é que Deus desceu, não foi o homem que escreveu essas cartas. A impressão que dá é que não foi o homem, em que sentido? Não foi o homem com a mão dele que fez isso, não é possível, com cabeça de Saulo, escrever isso aqui. Não pode, irmão. Algo sobre-humano mesmo aconteceu. O Espírito Santo dentro desse homem para escrever isso aqui. Não dá. Não tem como um miserável do Saulo escrever esses mistérios todos que se encontra aqui nessas cartas. Como pode? Como pode? Mas isso é maravilhoso e isso vem para dentro de todo aquele que crê e domina a sua vida. Não foi só para o Saulo, foi para os Robertos, foi para os Márcios, foi para os Mários, foi para as mulheres, para todo mundo que crê, porque é um só corpo, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, é um só caminho, não tem dois, então é para todos. Agora, é de acordo com a rendição, quem se rende, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Agora, meia bomba, se entregar alguma coisa, porque o Senhor Jesus disse que tinha um povo botando a oferta lá. Aí se fosse hoje, botando 500 mil. 500 mil, se fosse hoje. Aí foi uma mulher, deu do sustento dela. Mas aquele que botou 500 podia botar 10 milhões. Ela botou do sustento. Quem fez melhor? Ela botou do sustento porque a vida dela já estava lá dentro, nas mãos dele. Então, ele sonda, ele sabe o que está dentro e revela a miséria. Quando ele revela a miséria dentro de alguém, é para tirar a miséria de dentro de alguém. Ele não fala nada para matar, é para salvar. Então, por isso que ele revela a miséria, a incredulidade. Nós lemos em Hebreus aqui. Por quem morreu lá no deserto? Os incrédulos, os que tentaram a ele, os que não obedecem ao evangelho, não vão ser salvos. Isso é uma loucura. Quem vai ser condenado? A Bíblia diz, os que não obedecem ao evangelho. Quem não obedece ao evangelho resiste ao Espírito Santo da promessa. Não adianta líder, seja lá quem for, bispo primaz, seja lá quem for, se falar o contrário que está aqui, não vai ser salvo. Não vai, está mentindo. Não tem como ser salvo fora da Bíblia, fora do não, fora do sim. Não tem como, se eu tirar o sim e colocar um não, eu estou fora da Bíblia. A Bíblia diz que o amor é a base de tudo. Deus é amor, quem está em amor está em Deus e Deus nele. O fruto do Espírito aparece e cresce, é o que diz a Bíblia. Onde não ocorrer isso, não tem o Espírito, porque o Espírito faz essa obra, tira a mentira, estabelece a verdade, tira as atitudes más e coloca a bondade do Espírito. Tudo aparece, tudo, as palavras só para edificação. É assim que estamos vivendo. Colossenses 4:6, que a vossa palavra
seja temperada com sal. Temperada com sal é para dar gosto, é para edificar a vida espiritual do outro. Seja ela, então, tem que ser a verdade para edificar a vida espiritual. É o que precisa para edificar espiritualmente. Se não for, eu não estou querendo edificar, eu estou querendo matar, e na verdade eu também estou morto. É a Bíblia que diz. A Bíblia diz, remindo o tempo, tem que remir o tempo. Aproveitar todas as oportunidades, eu estou fazendo isso, tem que remir o tempo. Aproveitar o tempo que está sendo dado. Aproveitar da melhor maneira possível para edificar minha vida espiritual e a do próximo. É a Bíblia que manda para eu estar remindo o tempo. Aí se eu estou ignorando o tempo, eu só estou pegando o tempo e colocando o tempo que nada que edifica, eu estou fora da Bíblia. Porque se a Bíblia manda eu fazer isso, porque isso é sério. Se eu não estou fazendo, eu estou negligenciando. Eu não estou andando de acordo com a fé que eu professo. Amém, irmão? Então, em nome de Jesus, a fé vem pelo ouvir. Estamos bastante anos ouvindo. Para não ser vagaroso, já aprendemos o suficiente para não ser vagaroso no cuidado, mas ser fervoroso no espírito. Já passou da hora. Essa é a verdade da Bíblia. Amém? Em Efésios 6, 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é a palavra de vida, a palavra que limpa, a palavra que vivifica, a palavra que tira a sujeira, é o escovão do Santo Espírito, na alma, entra no ouvido e vai limpando. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, e nos é dado quando nós nos rendemos a Ele. E quando esse amor é derramado, é claro que todo o fruto do Espírito começa a aparecer dentro de nós, através de nossas atitudes, nossas escolhas, nossas palavras, tudo vai sendo transformado e crescendo. Amém, irmão? Ele falou, eu sou o caminho, não tem dois caminhos. Como pode um líder mostrar um caminho e o outro líder mostrar um outro caminho? Todos são de Jesus. Como pode isso? Um santo vive de uma forma e o outro santo diferente. Como pode ser isso, diferente um do outro? Como pode uma afirmação que a implicação é a salvação, eu afirmar um troço e outro líder afirmar no mesmo assunto uma outra coisa aqui para te deixar mais relaxado, não precisa levar tanto a sério? Como pode isso? Tem alguma coisa errada. Ele não é um Deus de confusão, é um só corpo. Quando eu vim para cá, eu vim com todas as partes do meu corpo, não deixei nada em casa. O cabeça é Jesus, o corpo tem os nutrientes todo do cabeça, não tem mentira no cabeça. Não tem oscilação, não tem ociosidade, não tem incredulidade, não tem, porque ele derrama todas as suas proteínas. Ele afirmou, quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Quem beber não vai revelar insatisfação com nada, vai estar preenchido, por causa da presença dele, uma presença eterna. E onde quer que esteja a presença dele eterna, tudo que é temporal, passageiro, perde a força. Perde, não domina mais. E que seja assim com nossas vidas, em nome de Jesus. Não é brincadeira. E outra coisa, lembre-se, que bênção, quando eu vou vir para cá, tomara que ele me revele mais uma nojeira dentro de mim, para me limpar. Que nós aprendemos aqui. Porque quando é profetizado, é revelado o segredo do meu coração. Aí eu me rendo, me lanço
aos pés dele, louvando a ele, falando: Deus está aqui. Olha que benção. Não é para ficar com raiva, não. O filho glorifica ao pai quando revela uma nojeira. Não fica com raiva, não. Quem foge, então, aí quando tu está fugindo não quer ser limpo, quer continuar sujo. Eu não quero, não. Eu tenho que crescer. A Bíblia fala assim: ó, cresça mais no amor. A Bíblia está falando o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer, porque os filhos obedecem. E a Bíblia me trata agora como filho da obediência. Que seja assim com nossas vidas, em nome, porque Ele não é um Deus de confusão. Não é. Amém? Não é. O que Ele diz que faz, Ele faz. Que seja assim com nossa vida. Não tem como. Um salvo é revelado na Bíblia como o salvo vive. E se alguém não viver como diz a Bíblia, não vai herdar a vida eterna. Porque na verdade não está revelando ela aqui agora. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus. E não venhamos a resistir esse Santo Espírito.